Então, Mônica, seja muito bem-vinda e obrigado novamente por ter aceitado o nosso convite, né, de estar aqui conosco, nos ensinando um pouquinho. Prazer, obrigada a você pela oportunidade, né? Você vai contar aí como é que foi que a gente chegou aqui, mas foram anos de tentativa de agenda, e aí conseguimos. Então, obrigada, vamos lá, vai ser um bom bate-papo. Show! Até contextualmente, pessoal, eu trabalhava, se eu não me engano, eu estava na Salesforce, e a Mônica era head de pessoas da Google para a América Latina por mais de 10 anos, acho que vocês já sabem disso, né, por toda a comunicação que nós fizemos com vocês. E eu já tentava adicionar a Mônica no LinkedIn e não conseguia, né? Uma subcelebridade no mercado, né? Então, era difícil ser adicionado por ela. E aí eu estava almoçando no Google com um amigo meu, uma pessoa que me ajudou muito, o qual sou muito grato, Bruno Barreto, que é head de Google Cloud, lá na Google, está baseado no Texas. E aí eu estava almoçando com ele no Brasil, e aí eu falei, cara, é a Mônica. E aí eu não perdi a oportunidade. Fiz o approach, né? A gente conversou super rápido, ela me deu o e-mail dela, e aí desde então começou a saga de tentar trazer ela para compartilhar um pouquinho das experiências, um pouquinho da sua história para vocês aqui no Vamos Subir. Se eu não me engano, foram uns 3 anos, Mônica, nessa tentativa de faz o touch. Um ano de pandemia, com certeza, por aí. Show de bola, show de bola. Então tá bom. Obrigado novamente, Mônica. A gente está super feliz e grato com a oportunidade de ter você aqui. Então vamos começar, na verdade, assim, pessoal, eu vou destacar, eu vou desativar aqui o chat, tá bom? Então, ao longo do tempo, a gente vai abrindo mais coisa importante. Q&A, tá bom? Tem pergunta? Manda lá que no final a gente vai trazer essas perguntas, tá bom? Então, Mônica, de novo, obrigado. Eu queria começar já com uma pergunta, pedindo para você se apresentar, para quem não te conhece, contando um pouquinho de quem é você, de onde você veio, um pouquinho do seu início de carreira também. Acho que é legal para a gente contextualizar um pouquinho de quem é a Mônica Santos. Tá ótimo, então vamos lá. Eu sou carioca, acho que dá para perceber pelo meu sotaque. Eu sou psicóloga. Eu comecei, na verdade, na época do vestibular, na época de definir qual era a carreira, eu estava muito perdida, não tinha ideia do que eu queria fazer. Eu era uma aluna que ia razoavelmente bem nas matérias, não tinha assim, uma preferência. E aí, sem saber o que fazer, eu acabei prestando vestibular para diferentes cursos e passei em engenharia química. E meus pais são engenheiros, e eu falei, bom, vamos lá. E aí, no primeiro dia da faculdade, a gente fez uma visita a um laboratório de engenharia química, e eu cheguei lá e falei, o que é isso, né? Porque eu gostava de química na escola, e química na escola não tem nada a ver com engenharia química, né? Não era nem aquele laboratório, que você tem uma bancada, não. Uma coisa de processo. Eu falei, nossa, eu acho que não é isso, né? E aí fiz vestibular de novo, fui fazer psicologia, porque psicologia era uma área que eu achava interessante, eu falava, era um hobby, eram livros que eu lia. Eu falei, bom, se eu não sei o que fazer, então eu vou atrás do que eu acho que é a minha paixão. E aí, logo que eu entrei na faculdade, a primeira matéria no primeiro período, uma das matérias que a gente teve foi chamada Psicologia e Profissão. E aí, um dos exercícios, um dos trabalhos que a gente tinha que fazer era entrevistar profissionais da área de psicologia, hospital, consultório, recurso humano, e investigar o que era a profissão de psicólogo, né? Que realmente, eu acho que como muitas profissões, você tem uma gama muito grande, diferente de caminhos que você pode seguir. E aí eu descobri que RH poderia ser uma área de interesse. E aí passei a faculdade toda e era assim, na faculdade de psicologia, naquele momento, eram poucas pessoas que queriam trabalhar com RH, né? A maioria queria fazer química. E aí fui, mais ou menos no segundo ano, comecei a mandar currículo. Nessa época, era correio, envelope, você mandava, né, o teu currículo de papel. Eu tinha uma amiga que também queria trabalhar com RH, a gente pegou era um guia, gente, isso é tão antigo, era um guia com o nome das empresas, os endereços, e aí fizemos tudo. E aí, raramente, né, demorou pra caramba pra gente ser chamada. Eu brincava que as pessoas iam pegar o meu currículo, usar o rascunho, o verso para fazer de rascunho, mas eventualmente eu fui chamada para algumas poucas entrevistas, e uma delas eu entrei, que foi no Banco Pactual, que hoje chama BTG, né? BTG Pactual. E aí fui fazer estágio lá, e foi onde eu comecei, aprendi,
basicamente, a coisa que eu mais fazia era recrutamento de estagiário, então era uma estagiária contratando um estagiário, que era a porta de entrada do banco. E aí lá fiz um monte de coisa, de folha de pagamento, né? Fui aprendendo várias coisas de RH. Quando eu me formei, duas pessoas que tinham trabalhado no banco me fizeram um convite para ir, eles estavam fazendo uma startup. Isso é o ano 2000, a internet estava, o boom da internet que chama, as empresas estavam começando. E aí eu fui. E aí foi uma experiência super interessante, porque eu estava me formando, eu era a única pessoa de RH da empresa pequena, né, que a gente estava começando, e eu fazia tudo. Então, eu tive que contratar uma consultoria para fazer a folha de pagamento, uma pessoa para ser recepcionista, uma empresa de limpeza, né? Tava realmente pau para toda obra, aprender de tudo. E aí foi super rico, porque quando você começa, normalmente, na tua carreira numa empresa maior, você faz um pedacinho, né? Você, numa empresa pequena, você tem que fazer de tudo. Então, foram meses de muito aprendizado. E era uma empresa que estava começando, então ela não tinha, bem uma startup mesmo, que precisava de investimento. E aí, ao longo dos meses que eu fiquei lá de janeiro a outubro, durante mais de uma vez, um dos sócios me chamou e falou, Mônica, a gente vai ter que cortar, mandar as pessoas embora, o dinheiro vai acabar, não tem dinheiro. E aí eu, preparava todas as cartas, e era um ambiente, assim, era pequeno, todo mundo se conhecia, eram os amigos. Então foi me dando muita maturidade, né? Porque você sabe que todo mundo vai ser mandado embora, só você sabe, não pode contar para ninguém. Aí ele falava, não, conseguimos um investimento, não precisa, rasga todas as cartas. Aí uma das vezes que isso aconteceu, ele falou, agora é de verdade, a gente tem que cortar uma boa parte da equipe. E aí eu falei, vou me mexer, né? Não vou ficar esperando para ver, mandei meu currículo, e aí a Nokia estava vindo para o Brasil na época para fazer toda a infraestrutura da rede de telefonia celular. Legal. E aí eu fui chamada para ir para a Nokia, consegui, né? Passei no processo seletivo. A empresa, a startup, continua até hoje, ela mudou bastante a cara dela, mas ela acabou até assim. E aí eu fui para a Nokia. Na Nokia eu fiquei quase 8 anos. Eu comecei no Rio, teve um período que eu vim para São Paulo, aí eu voltei para o Rio, aí eu fui para o México. E nessa época que eu fui para o México, né, nesse período, eu trabalhei em divisões diferentes. Então, era Nokia Networks, que fazia instalação de infraestrutura, sempre com recursos humanos, como generalista, né? Então, fazia de tudo, recrutamento, avaliação de desempenho, desenhava proposta, entrevista de desligamento, né, todas as áreas diferentes de RH. Mas eu trabalhei, então, na Nokia Networks, eu vim para São Paulo para a Nokia Mobile Phones, que era do aparelho de celular, voltei para o Rio de novo pela Nokia Networks, e aí a Nokia fez uma fusão, naquele momento, com a Siemens, e criou a Nokia Siemens Networks. E aí eu fui para o México, né, temporariamente, isso foi uma coisa engraçada, eu fui para o México, combinado com a minha chefe, que eu ia para lá ajudar, porque a gente tinha acabado de perder uma pessoa, organizar o time, ajudar nessa fusão entre as duas empresas, e de lá eu queria ir para a Europa, era meu sonho. Naquele momento eu queria ir morar na Europa, e aí de lá, eu era funcionária do Brasil, eu ia ficar no México por 6 meses, de lá ia buscar uma posição e ia para a Europa. Maravilha, aconteceu exatamente assim. Eu fui, comecei a procurar um sucessor, uma pessoa para a posição, arrumei o time, a gente fazia o trabalho de integração de benefícios, super complicado, duas empresas muito diferentes. Interessante, aprendi muito. E aí, nesse período, eu encontrei uma posição, fui para a Alemanha, né, a Nokia Siemens tinha escritório tanto na Finlândia quanto em Munique, na Alemanha. Fui, fiz entrevista, fui selecionada. E aí eu voltei, quando eu estava no México, eu cuidava do México e alguns países da América Central. Então, eu estava na Nicarágua, e aí era sexta-feira, o dia que eu ia receber a oferta, já tinha dito que era eu, e eu vim fazer uma proposta. Minha chefe me liga, eu sozinha lá no hotel, atendo o telefone, e ela fala assim, Mônica, então, preciso te dar uma notícia. Tem um hiring freeze global, que é um congelamento de todas as vagas na empresa no mundo inteiro, e você, apesar de ter sido selecionada, não vão poder te fazer uma proposta. E você vai precisar ficar no México. E eu não queria, né? Eu estava no México já há alguns meses, mais de 6 meses, e eu não queria, assim, apesar de estar tendo uma experiência boa, não era o meu objetivo naquele momento. Eu fiquei muito chateada, chorei, liguei para minha mãe chorando, minha mãe falou, mas não é com você. Eu falei, mamãe, não importa se é comigo ou não é comigo, né? É o mundo inteiro, mas sou eu que estou impactada. Bom, e aí nesse período a minha chefe me falou, você pode ficar no México, eu te faço uma proposta para ficar aí, E eu falei, bom,
vou começar a me mexer, né? E um dia eu estava no meu quarto lá do hotel que eu morava, falei, vou mandar meu currículo para as empresas, não vou fazer nada sábado à noite, né? Só fazia trabalhar, morando sozinha na cidade do México. Aí mandei meu currículo para o Google, para a Apple, para a Pixar. Escolhi umas 5 empresas que eu falei que ia ser tão legal trabalhar na Pixar, né? E mandei. E a única empresa que estava no Brasil contratando era o Google, que estava, né, já tinha, na verdade, um pouco mais de 2 anos de Brasil, mas estava contratando. E aí eles me ligaram, e aí eu comecei as entrevistas e fui falando para minha chefe. Falei, ó, estou entrevistando com o Google, que legal, vai ser ótimo você ver a sua empregabilidade. Eu falei, vamos ver. E aí foi avançando. Ela foi super legal e abriu portas para mim na Nokia, porque as coisas já foram andando na Nokia também. Aí apareceu uma oportunidade para eu ir para Istambul, que era na Turquia. Eu fui. Aí eu fiz a entrevista, o processo de entrevista para o Google e o processo de entrevista para continuar na Nokia na Turquia. E aí eu recebi as 2 propostas. Eu falei, né, eu pensei assim, se eu for para Istambul, eu vou ter a mesma vida que eu tenho no México, que era eu uma mulher solteira, trabalhando, né, num país que eu não conhecia ninguém, então eu só fazia trabalhar, e estava começando a pensar, eu preciso de uma vida mais, com mais balanço, né? E apesar de eu querer ir morar fora, a posição do Google era em Belo Horizonte, e o meu irmão estava tendo meu primeiro sobrinho a nascer. Eu falei, bom, se eu for para a Turquia, não vou participar desse momento da família. E aí eu resolvi voltar, aceitei a proposta do Google, e agora, obviamente, olhando para a história, foi a melhor coisa que eu fiz, né? Assim, para minha carreira foi ótimo. O Google foi uma experiência incrível. E aí fiquei em Belo Horizonte durante 1 ano e meio, e depois vim para São Paulo, e estou em São Paulo, fiquei em São Paulo depois de mais 10 anos, então somaram 11 anos e meio. Aí cresci dentro do Google, fui eventualmente promovida a diretora, conheci meu marido, casei, tive filho, que era o meu sonho, ter uma família, então eu conseguia, né? Porque quando eu vim para São Paulo, eu falei, eu tenho que parar de mudar, né? Se você mora no Rio, em São Paulo, volta para o Rio, vai para o México, vai para BH, fica difícil de fazer raízes, né? Então, foi ótimo. Na verdade, eu reencontrei meu marido, era uma pessoa que eu já conhecia, mas não via há muitos anos, e foi isso. Aí fiquei no Google esse tempo todo. Quando chegou agosto de 2019, eu falo, no período que eu fiquei no Google, eu tive muitas entrevistas, né? Às vezes, quando aparecia uma oportunidade, eu ia conversar. Não necessariamente estava buscando uma posição, mas, né, conhecer as pessoas, conhecer os entrevistadores. E nunca realmente fiz o movimento de sair. Mas em agosto de 2019, eu recebi na verdade, foi um chat do Davi, que é CTO da Log, que tinha trabalhado no Google, e ele me chamou, falou, vem aqui, a gente está com uma posição de VP, vem conversar. E eu pensei assim, eu não vou sair do Google para ir para a Log, né? A primeira coisa que eu pensei foi, isso não vai fazer muito sentido. Dei uma enrolada no Davi, ele, um tempo depois, falou, Mônica, vem sem compromisso, vem almoçar, não tem problema. Tá bom, fui. E aí, quando eu fui, eu conheci encontrei com o Davi, mas estava o Márcio também, que era nosso VP de vendas na época, e conheci o Arthur, que é um dos fundadores da Log. E aí, começamos contando do projeto, tudo. Na hora que acabou o almoço, eu falei, posso conhecer a Log, né, a Log Tower, o prédio, fui, me conheceu. Gostou? Gostei. Quer continuar a conversar? Quero. E aí eu fui conversando. E aí o que aconteceu é que, conforme eu fui avançando no processo, eu fui concluindo que talvez eu pudesse, depois de 11 anos e meio no Google, fazer mais, ter mais impacto, fazer coisas não só diferentes, mas ter mais autonomia. Porque você trabalha numa empresa como o Google, uma empresa multinacional, né, que muito da decisão está na Califórnia. E se eu vou para uma empresa brasileira, talvez eu possa ter mais impacto, né? E depois, assim, quase 8 anos de Nokia, 11 anos e meio de Google, eu falei, bom, sou uma mulher fiel, né? Fico muito tempo nas empresas. Se eu quero ter uma terceira grande oportunidade, a hora é agora. Né? Se eu ficar 20 anos no Google, provavelmente eu não vou ter mais essa terceira. E aí eu fui. E aí a razão por que eu escolhi a Log foi, né? Porque da hora que você toma essa decisão, você fala, eu posso ir para qualquer lugar. A decisão pela Log foi pela missão da empresa, né? Uma empresa que tem como missão conectar o Brasil. É uma empresa que gera muita oportunidade, né? Não só para os funcionários, suas famílias, mas para os entregadores, para os pequenos e médios comércios. Tem muita
o impacto muito grande no Brasil. A gente sabe que a questão de infraestrutura e de logística é um dos gargalos do desenvolvimento do país, então eu pensei, eu acho que eu posso ter uma contribuição aqui, e se eu vou investir meu tempo, fazer impacto em alguma coisa que eu acredite. E é isso, aí estou lá na Log, é onde eu estou agora. Legal, show. Mônica, eu gostei muito dessa sua introdução. Só queria Pequena história. Não, mas foi bom, porque aqui você trouxe 2 pontos que para mim foram muito fortes, e aí a gente obviamente que vai tocando o papo, mas a primeira coisa que você falou é que você tinha, quando você iniciou a sua carreira, uma vontade de olhar para a química. Quando você foi ali imergir um pouco mais nisso, você entendeu que não era o que você gostava, né? Então, um ponto importante aqui, talvez para os jovens que estejam nos escutando, é que talvez para encontrar aquilo que você gosta, você vai precisar bater um pouquinho de cabeça e entender aquilo que você não gosta, testando, validando, até poder encontrar alguma coisa que de fato te traga, né, aquela sensação de, pô, tô no lugar certo. Não sei se você concorda com isso ou não. E aí uma outra coisa... Pode falar, desculpa. Não, eu ia falar, eu acho que eu converso muito com as pessoas, né, que estão em momentos, às vezes elas estão escolhendo a carreira ou elas estão questionando a carreira, né? Eu acho que você começar a decidir uma profissão e começar é muito difícil, né? Porque a gente, quando está na escola, no colégio, pensando no que vai fazer, você tem uma ideia, mas você não necessariamente conhece o que é aquela profissão, né? Eu vejo muita gente que vai fazer engenharia, vai estudar direito, e aí os primeiros anos, não é o que você está estudando não é o que necessariamente que você vai fazer na profissão. E muita gente às vezes estuda. Eu tenho uma colega que estudava engenharia e foi trabalhar no RH. Não necessariamente porque você estudou aquilo, você trabalha naquela área. Então, eu acho que esse exercício que você faz aqui, de as pessoas ouvirem, poderem fazer pergunta, conhecerem as profissões, eu acho que é muito importante, porque né, cada um, né, na tua história familiar ou né, nas relações onde a gente cresce, você tem uma visão limitada, né? Muitas vezes você tem pais e mães que têm profissões muito diferentes daquelas que você quer seguir, né? Inclusive, assim, no meu caso, meus pais não trabalhavam em empresa, meus pais eram professores e engenheiros, exerciam a profissão de engenharia civil. Eu brinco que até hoje eu tento explicar para meus pais o que faz uma professora em recursos humanos. Não acho que meus pais entendam verdadeiramente, porque eles nunca viveram, eles não sabem o que é o trabalho de uma pessoa de RH. Então, não foi com os meus pais que eu pude aprender. Isso vale para muitas pessoas, né? Às vezes você é médico, filho de médico, segue a profissão de médico, mas se não, às vezes você não tem essas fontes. Então, essa informação, eu acho que ela é importante para você visualizar o que é essa profissão. E mesmo assim, a vida vai levando para caminhos que às vezes você nem imaginava, né? Aparecem oportunidades e você vai seguindo. Então, eu acho que o exercício de você experimentar, ele muitas vezes é importante. Então, o estágio é importante, para se você está estudando aquilo, você conseguir ver um pedaço daquilo na prática, né? Senão é bem difícil, né? A gente imagina, mas não sabe, né? Não. E aí eu queria até aproveitar esse gancho com a área de recursos humanos, um pouquinho da sua atuação. Eu acho que a área de recursos humanos, nos últimos anos, vem passando por inúmeras transformações e mudanças, até mesmo no escopo, né? Eu sei que tem diversos escopos em RH e mais do que nunca o RH tem sido um parceiro estratégico para o negócio, né? Como é que você enxerga a área de recursos humanos, tanto no passado quanto essa visão de futuro, do impacto e importância do RH, mudanças de escopo e etc. Qual que é o seu panorama da área? É interessante, eu acho que existe... É difícil falar do RH como uma coisa homogênea, né? Eu acho que as empresas são muito diferentes, o estágio da área de recursos humanos nas empresas também varia muito, né? Um dia fui conversar com uma empresa, uma farmacêutica, me convidaram para falar com as pessoas de RH de vários países, e a pessoa que estava me falando como seria, me falou, não, a gente queria que você falasse como a diferença da tua experiência com uma empresa tradicional. E eu falei, eu não sei responder essa pergunta, porque eu não trabalhei numa empresa tradicional, né? Ou pelo menos não trabalhei nos últimos 12 anos, né?
Eu não sei responder isso, eu só sei o que eu vivi, né? É difícil, eu posso... E aí ela começou a me contar algumas coisas e foi interessante você pensar as diferenças, porque alguém fala para mim, Mônica, a gente quer ajuda para digitalizar o RH. Como é a mudança? A mudança, eu não sei, eu sempre trabalhei, né, no Google, numa empresa que já era digital, então é interessante isso também. Então, mas eu acho que a área de RH, ela varia muito. Então, eu vejo experiências que eu converso com outros profissionais, onde o RH tem espaços diferentes, né? Tem muito a ver com a cultura da empresa. Se você tem uma empresa de dono e o dono não valoriza a área fica limitada a um escopo de influência do negócio pequeno. Se você trabalha numa empresa que eu dei sorte, né, eu acredito, como o Google, a Log, que valoriza a área de pessoas, que entende a importância de ter uma área estruturada, que escuta o que as pessoas da área de RH têm para dizer, é uma experiência completamente diferente. É o que eu falei de você poder causar impacto, né? Então, essa é a primeira coisa. Eu acho que se você quer, a pessoa que quer trabalhar em RH, que quer, qualquer área, é importante na hora que você está escolhendo, se você vai trabalhar numa empresa, você entender quem é essa empresa, né? É claro que quando você está começando o seu primeiro estágio, a gente é muito pouco seletivo, a gente quer trabalhar quem quer contratar a gente, né? Eu, pelo menos, tinha essa coisa, eu só quero trabalhar em algum lugar, primeira oportunidade, você vai escolher pouco. Mas, ao longo do tempo, é importante fazer essa leitura. Você vai participar de um processo seletivo, eu sempre falo isso para os candidatos, é uma via de mão dupla. Se a empresa está te escolhendo, você também está escolhendo a empresa. Então, no processo seletivo, você precisa assegurar que você está fazendo as perguntas, que você está conhecendo as pessoas, que você está realmente... Foi o que eu falei, que eu fui lá e falei, deixa eu andar no prédio, deixa eu conhecer o espaço dentro, deixa eu ver as pessoas, para sentir o que é. Né? É diferente de você falar com um fundador numa mesa de restaurante e você andar pelo espaço. E agora está mais complicado, porque agora você anda num espaço virtual, né? Você não tem, para muitas empresas, a Log é uma que você tem gente em home office, mas você tem uma operação rodando, mas quem está em home office não tem o espaço, mas você tem uma cultura, você tem como as pessoas se relacionam, como as decisões são tomadas. Então, é importante isso, que a pessoa encontre um lugar onde ela vai realmente poder se realizar profissionalmente. Legal. Mas respondendo a tua pergunta do papel de RH, do passado, do futuro, eu acho que ele vem ganhando sim força e é muito engraçado porque eu já li artigos que se o RH vai morrer, se o RH tem futuro. E assim, a crise de identidade da área de RH, que eu acho que não faz muito sentido. Ninguém fica discutindo se a área de finanças vai deixar de existir ou se a área de marketing vai deixar de existir. Então, é uma pergunta que, para mim, não faz sentido. Porque, por mais que as coisas evoluam com tecnologia, com digitalização, todas as coisas que estão acontecendo, que eu acredito que fazem com que o nosso trabalho possa ser mais produtivo, eu posso falar um pouquinho sobre isso, as relações humanas e onde a gente precisa intervir, interceder e participar, eu acho que nunca vão ser substituídos, porque as pessoas vão continuar sempre sendo decisores em determinados momentos, elas vão ter questões de relacionamento, elas vão precisar de treinamento. Então, todas as áreas que a área de RH trabalha, eu acho que vão continuar a ser necessárias. O que eu acho, sim, é que a gente pode, com tecnologia, fazer o nosso trabalho mais inteligente. Que eu não preciso ficar produzindo 300 cartas individualmente, eu posso ter uma planilha, gerar apertar um botão que gera 300 PDFs e automaticamente manda para as pessoas. Mas a construção da carta, ou o conteúdo que eu desenvolvi, ou todas as análises que foram feitas, elas precisam de uma pessoa fazendo. Mas eu vejo dessa forma. Eu acho que para você ser um RH de verdade que causa impacto, você tem que entender do negócio que você trabalha, você tem que conseguir adquirir a confiança das pessoas e estar lá sempre olhando pelo equilíbrio do que é bom para a empresa e do que é bom para as pessoas, né? Que às vezes anda junto e às vezes anda às vezes está paralelo, às vezes não está. Boa. Você comentou uma coisa importante aqui, que eu pessoalmente gostei bastante, que é sobre cultura, né? Então, você pega companhias como o Google, reconhecido como
uma das melhores empresas para se trabalhar no mundo, no Brasil também. A própria Log é conhecida por ser uma instituição e uma empresa com uma cultura muito forte. Como é que a gente pega esse contexto atual de pandemia, onde está todo mundo conectado no Zoom, onde está todo mundo em casa, e a gente mantém uma cultura ou até mesmo constrói uma cultura forte para engajar os colaboradores? Como é que você enxerga isso? O que vocês têm feito e etc.? Eu comentei, né, que tem uma parte que talvez seja mais difícil, porque, inclusive, para as pessoas que estão começando a carreira, certamente é ainda mais difícil, né, porque a gente aprende muito, Flávio, com observação, né? Eu lembro, eu sempre quando a gente discute isso, né, o home office para sempre, como vai ser, algumas empresas tomaram essa decisão, a gente tem uma preocupação grande que tem a ver com isso. Quando você começa a carreira, a gente aprende muito vendo os outros e recebendo os feedbacks, os retornos das coisas que as pessoas estão observando. Então, eu conto que quando eu comecei no Pactual, a minha chefe, uma das primeiras coisas que ela me pediu, ela falou, Mônica, me deu a lista de universidades nos Estados Unidos, os telefones, e falou, liga, confirma o endereço, a pessoa de contato do centro de... Ela... Tá ruim o som do meu? Não, eu pedi para o pessoal me confirmar, mandei para todo mundo só para saber se eles estão ouvindo bem. Eu te ouço bem, só queria confirmar se o pessoal está ouvindo bem. Tá? Não era para ti, não. Mas então, ela me deu essa lista, porque na época, eles faziam recrutamento nas universidades americanas. E aí eu peguei o telefone, eu sou uma pessoa bem objetiva, né? Então eu peguei o telefone, liguei no número, cada pessoa que atendia eu falava, olá, você pode, por favor, confirmar o endereço da universidade? Quem é a pessoa de contato? Ah, obrigada. E aí ela me chamou e falou, Mônica, deixa eu te ensinar uma coisa. Você liga, você fala assim, olá, aqui quem fala é Mônica, eu trabalho na empresa tal. Me ensinou a falar no telefone. Se eu estivesse fazendo isso na minha casa, e ela na casa dela, ela jamais teria dito. Eu ia terminar o trabalho, eu teria feito, consegui todos os endereços, mas ela não teria me dado uma oportunidade que até hoje eu penso nela, que é, né, a introdução, o contexto, né? Eu sou bem objetiva, eu tenho que cuidar para não ir direto no ponto e perder essa delicadeza. Então, essa é uma das coisas que né, a gente se preocupa. A outra é que a cultura ela é muito mais do que as festas que você faz na empresa. E eu sempre falo assim, o Google, por exemplo, né, é conhecido porque tem lá os espaços que são, né, mesa de ping-pong, mesa de sinuca, comida, né, você tem comida, as geladeiras, você tem almoço, você tem lanche, você tem as festas, festa fantasia. Todas essas coisas, é muito interessante você pensar isso. Na pandemia, todas essas coisas desapareceram. Nenhuma dessas coisas que fizeram o Google famoso estão sendo usadas. Não tem a mesa de ping-pong que está lá vazia, as refeições acabou, você tem que abrir a geladeira da sua casa se você quiser fazer um lanche. E você não tem mais as festas, as confraternizações. A cultura ela é muito mais do que isso. Né? A cultura é como as pessoas se relacionam, como elas tomam decisão, como elas... Né? Tem muitos outros elementos que uma cultura forte como o Google continua tendo, independente da mesa de ping-pong, do lanche. E a mesma coisa eu acho que vale na Log e em todas as empresas. A cultura é uma coisa viva. Eu falei que a personalidade da empresa é igual à nossa, né? A gente está se transformando sempre. Em alguns momentos da nossa vida fazem impacto maior ou menor, mas você está sempre mudando, né? Eu não sou a mesma pessoa que eu era quando eu nascia. E espero não ser a mesma que eu né, vou envelhecer e morrer, porque né, eu todos os dias tento ser uma pessoa melhor. Cultura da empresa também é assim. Cada vez que entra alguém, que sai alguém, as coisas se transformam. Mas tem os valores que a empresa precisa entender quais são os seus, né, o que é importante para ela, e ajudar as pessoas a funcionarem naquele espaço. Então, coisas que a gente fez ou faz, por exemplo. A Log tem uma integração, né, uma semana de integração, que eu digo que podem ter empresas que fazem tão bem quanto, mas eu não acredito ter alguma empresa que faça melhor. E eu falo com tranquilidade, porque não fui eu que criei, já estava lá quando eu cheguei. Quando você entra na Log, a primeira semana, agora você ganha um computador, porque é tudo online, você precisa de um computador. Mas pré-pandemia,
você nem ganhava um computador na primeira semana, você ia ganhar ele na segunda-feira seguinte. Você passa uma semana inteira ouvindo sobre a empresa, os funcionários vêm apresentar as áreas, conhece a estrutura, conhece os produtos, conhece o negócio, conhece as políticas. Uma semana inteira dedicada a isso. Eu acabei de contratar um gerente que começou a me escrever, eu vou ter aqui uns horários livres, eu queria já fazer uma reunião com você, contigo. Eu falei, esquece. Essa primeira semana se dedica a conhecer a Lome. Que aí a pessoa entra na segunda semana com um entendimento do que a empresa é, do que as pessoas, quem são as pessoas, como elas são. Eu brinco, assim, a primeira reunião você não precisa explicar tudo, a pessoa já tem um entendimento razoável, já tem muito que aprender, mas é realmente espetacular. E isso já ensina para as pessoas de cara que empresa é essa, quais são as nossas, a nossa visão, o que é importante, a velocidade com que as coisas acontecem ou não. Então, é um pouco isso. E aí a gente foi criando durante a pandemia, para quem está em home office, um monte de oportunidades para as pessoas trocarem, para elas, não só no trabalho, no dia a dia, a gente tem criado assim, oportunidades de fazer o cafezinho, que é aquela coisa que você encontrava alguém e ali, né, criando oportunidades para fazer, para as pessoas viverem isso onde é possível, né, essas trocas menos planejadas, né, por exemplo. Legal, muito bom, show de bola. E no final das contas, quando a gente investe em cultura, em pessoas, teoricamente, né, e os resultados eles trazem isso, a empresa ela cresce, né? Tem resultados que se mostram importantes e justificáveis para você investir em cultura, investir em integração, investir em manter os seus valores fortes e fazer com que seus colaboradores eles estejam alinhados a isso, entendendo, né, qual que é o business, qual que é a história, qual que é a missão da companhia. Então, é super importante trazer isso. Eu tenho uma pergunta para ti, Mônica, até tentando trazer mais para a nossa vida. Hoje o jovem ele é muito ansioso, né, em relação a fazer movimentos, né? Então, assim, 6 meses eu já quero sair da empresa, quero ir para uma outra, porque eu vou ganhar mais dinheiro, porque eu vou virar um coordenador, vou virar um gerente. Como é que você enxerga? Eu sei que você contou um pouquinho, por exemplo, do movimento, né, da Google para Log, para ter mais impacto, mais autonomia, mas como é que a Mônica funciona, né? Quais são os critérios? O que você olha para fazer um movimento? Seja interno, né, de uma outra área, um movimento lateral, ou externo? E o que o jovem hoje que está aqui com a gente tem que entender sobre isso? Porque eu entendo também que não tem uma regra certa ou errada, né? Não tem uma... cada carreira é uma carreira, mas como é que você enxerga isso? E quais são os seus conselhos a respeito de movimento, seja laterais, seja dentro da empresa ou externos? Eu acho que você tocou num bom ponto, que não existe regra, né? Você conversa com as pessoas, e acho que as conversas que você tem aqui, cada um contando a sua carreira, cada um tem uma história. Mas eu acho que ao longo do tempo é importante que a gente saiba o que a gente quer, né? Eu tinha esse objetivo, eu queria ser uma diretora de RH. Eu comecei minha carreira de RH, eu tinha essa ambição. Eu tive colegas ao longo do tempo. Tem uma amiga, inclusive, que tem o mesmo nome que eu, que ela falava, eu não quero a posição da nossa chefe, eu não quero, eu tô feliz aqui, eu sou uma especialista, eu não quero dor de cabeça dela. E é isso, cada um também tem as suas ambições. Mas o que eu acredito, claro, nem todo mundo precisa ficar o tempo que eu fiquei nas empresas, né? Mas eu acho complicado quando a pessoa tem uma... Assim, eu entendo que o jovem tem uma ansiedade natural, a gente quer ter impacto logo e crescer, etc. Mas eu acho que é muito difícil você conseguir aprender e ter impacto e ter um retorno se você fica mudando a cada 6 meses, a cada um ano. Eu até, né, se você pensar na tua curva de aprendizado, durante alguns meses você está aprendendo. E depois de um tempo você começa, né, ter impacto e aí poder crescer. Eu conversei uma vez, não tem muito tempo, com uma pessoa, um jovem, ele tinha sido efetivado tinha poucos meses, e ele falou para mim, eu não estou mais aprendendo. Eu fiquei preocupada, né? Você está poucos meses na cadeira e já não está mais aprendendo. E aí, tinha acontecido uma situação onde essa pessoa não teve dificuldade para fazer determinada coisa e alguém tinha intercedido. E essa é uma oportunidade de aprendizado. Se você não está fazendo bem, você observa o outro fazendo. E eu falei sobre isso. Não, é verdade, nesse dia sim.
a pessoa está perdendo a oportunidade de ler os momentos. Claro, se você está sempre fazendo a mesma coisa, estou só grampeando papel, provavelmente eu estou marcando passo aqui e isso não vai me levar a lugar nenhum. Mas, às vezes, falta uma leitura de falar assim, aqui é uma oportunidade de aprendizado, e você tem ela todos os dias. Cada interação que você tem com alguém, você tem uma chance de estar aprendendo alguma coisa. Então, eu até brinco, inclusive, no Google eu senti isso muito, eu brincava que eu era diretora estagiária, porque você faz de tudo, você grampeia papel também, e você está tomando determinadas decisões. Então, também, não pode ter ilusão que eu só vou fazer as coisas que eu gosto, que só vou fazer as coisas legais, e que nunca, você sempre, nem que você seja o presidente do conselho, vai ter coisas que você está fazendo que talvez você não goste tanto. O que importa é que o mix, né, o percentual do tempo que você está fazendo coisas que você gosta ou que você sente que está aprendendo tem que ser maior. Mas quando você para de aprender, a pergunta que você precisa fazer é o que eu posso fazer para mudar esse cenário, né? Às vezes, sim, você chega num momento e você fala, aqui cheguei no meu limite, eu preciso buscar outra coisa. Mas eu acho que às vezes é só uma falta dessa leitura, né? Agora, o que eu vejo muito, não tem muito a ver com desenvolvimento, mas que é o que me preocupa, é quando as pessoas estão infelizes, e aí elas estão infelizes, mas elas não conseguem sair daquilo, né? Você está infeliz com o seu chefe, você está infeliz com o seu trabalho, e aí você fica reclamando. Aí é um problema, né? Porque, assim, se não está funcionando, o que você vai fazer a respeito, né? Como é que você busca mudar essa situação? Que ou você vai dar feedback, vai ter uma conversa para ver como é que você transforma isso, ou você fala, para mim não funciona mais, eu vou buscar outra coisa. Mas também ficar lá reclamando não leva ninguém a lugar nenhum. E eu vejo isso muito ao longo do tempo. Você vê muita gente que está infeliz, e aí, por razões A, B ou C, podem ser múltiplas, a pessoa não sai daquilo. Mas se você pensar em desenvolvimento, eu acredito nisso. Eu acho que as oportunidades para a gente aprender estão aí. Você, muito provavelmente, tem chance de participar de projetos. De novo, tem a ver com a cultura da empresa. A empresa que tem mais ou menos flexibilidade. Mas de voluntariar para coisas. Você está aprendendo, tendo competências, conhecendo pessoas. Simplesmente ficar mudando a cada 6 meses, eu acho difícil que a pessoa realmente se aprofunde e tenha um crescimento de carreira sólido, né? Você pode até ir ganhando salários maiores, mas você não necessariamente vai ser um profissional mais completo. Essa é a minha maneira de ver, ainda que bem generalizada, né? Que cada caso é um caso. Sim, eu queria tentar agregar um ponto em cima disso, até compartilhando. Eu fiz alguns movimentos, né? Eu saí de uma empresa que era parceiro Google, fui para Salesforce, depois da Salesforce eu fui para Zendesk, e agora eu estou no Zoom. Tem 3 coisas que para mim são muito importantes, tá? E que em cada momento de vida isso pode ter um peso diferente. Tá? E eu vou tentar exemplificar, caso o jovem aqui que está com a gente entenda que isso é importante. Então, para mim, um critério super importante, não necessariamente numa ordem de prioridades, é o quanto eu vou aprender naquele desafio, né? O quanto esse desafio vai me trazer aprendizagens e aprendizados novos. O quanto eu vou ter de autonomia. Eu, pessoalmente, eu acho que a galera que está aqui, jovens, eles querem ter autonomia, querem sentir parte daquilo, eu estou liderando isso. E a outra coisa para mim é o quanto vai fazer sentido financeiramente aquele movimento. Então, na minha carreira, em alguns momentos, eu já fiz, né, movimentos para ganhar menos, mas para aprender mais. Em algum momento, talvez para aprender mais e ter mais autonomia. Em algum momento, para ganhar mais dinheiro. Então, é importante você definir o que é importante para você na sua carreira e elencar quais são os critérios. Em determinado momento, você vai pesar um mais e outro menos, né? Então, isso é importante para que você consiga fazer movimentos estratégicos e movimentos assertivos. Se você olha a carreira da Mônica, Nokia, né, no momento que estava chegando no Brasil, surfou uma onda super legal. Depois o Google, né? Quantos funcionários tinham na Google quando você entrou, Mônica? Você lembra? 300, talvez. 300. Hoje tem quantos? Você saiu tem, sei lá, 2 anos ou 1 ano. Quantos funcionários? Tem 1 ano. A América Latina com mais ou menos 2.000. E aí eu fui para a Log, que tinha 1.000 e já tem 2.000. Pois é. O crescimento foi... Então, assim,
São movimentos muito bem planejados. Claro, pode dar errado? Pode. Acho que não vai dar, né? Já se provou ser um movimento certeiro. Então, é importante ter critérios e seguir, obviamente, os seus valores também e o que você almeja naquele momento, né? Agora, Flávio, é interessante você falar isso, porque já deu certo. Eu vou te dizer, deu muito certo, porque eu estou muito feliz. Mas eu, quando falei que ia sair do Google para qualquer lugar, meu pai, por exemplo, perguntou: você vai sair do Google, minha filha? Como assim? Né? E aí, eu não me lembro quem foi a pessoa que falou para mim assim: você vai sair do Google onde todo mundo quer estar, mas você já esteve. Né? Essa é a primeira coisa, porque senão eu não vou sair do Google nunca, porque todo mundo não, mas muita gente quer trabalhar lá, então eu não posso sair, né? Mas eu te digo, eu estou super feliz, assim. Foi um movimento que, para mim, foi rico. Mas aos olhos de outros pode não ser. Ou outra pessoa podia ter ido lá e você falou, tem risco, eu podia chegar lá e né, N razões, não ser feliz, né, não poder fazer o impacto, não gostar das pessoas, sei lá, qualquer coisa que seja. Eu pensei, quando eu saí do Google, eu pensei que eu ia me arrepender várias vezes até eu me encontrar. Mas isso não aconteceu. Eu até brinco, os primeiros dias eu chegava em casa e falava, nossa, foi incrível, foi incrível. Então, assim, acho que uma parte eu talvez tenha feito exercício, entendi, mas tem um pouco que foi sorte. Eu podia chegar lá e mais, sabe? Se você pensar o seguinte, a gente entrou numa pandemia, tinha escolhido para uma empresa que é um serviço considerado essencial, né? Que é a logística, transporte. Eu podia ter ido para uma startup de um negócio que, com a pandemia, morria. Então, teve um pouco de sorte, eu tenho que ser honesta, mas o dar certo também depende dos olhos do que você está procurando. Então, eu acho que o comentário que você fez, você saber o que você quer, é muito importante. E, às vezes, são momentos de vida. Tem momentos de vida que você não pode se dar o luxo de ganhar menos porque você tem determinadas responsabilidades. Quando você está começando, eu acho que você tem que ir atrás de onde você provavelmente vai aprender mais, mas vai ganhar o que você considera justo, né? Porque você tem que começar em algum lugar. Boa, excelente, show. Daqui a pouquinho a gente vai passar para as perguntas, mas a gente tem um tempinho, então eu queria aproveitar aqui para trazer alguns pontos importantes. Muito se fala no mercado, Mônica, sobre soft skills, hard skills, e em geral, né, você pode até trazer a sua definição, mas para tentar otimizar, assim, os soft skills são aquelas habilidades mais humanas, né? O hard skill são aquelas habilidades mais difíceis de desenvolver, né? Desenvolvimento, manipulação de planilha, aqueles conhecimentos mais técnicos que precisam ser desenvolvidos com mais estudo, né? Aquilo que talvez não é tão natural. Como é que você enxerga, né, esses dois mundos e o que você enxerga de competências comportamentais ou soft skills para o futuro, para que os jovens desenvolvam? Porque no Vamos Subir a gente fala muito sobre isso, né? Sobre as habilidades comportamentais, porque são mais baratas de se desenvolver, teoricamente se desenvolve mais rápido e você consegue, pelo menos no início de carreira, acelerar. E aí, quando você tem essa visão, mindset, você sabe até quais são os hard skills que você precisa desenvolver. Então, como é que você enxerga, né, esse mundo de soft skills, hard skills, e o que você acha que o jovem deveria focar em desenvolver em habilidades, seja soft skill, hard skill, daqui para frente? Eu não sei se eu concordo que soft skill é mais fácil, mais barato desenvolver, não, tá? Porque, boa. Não, porque tem uma parte do que a gente chama de soft skill, das habilidades mais comportamentais, que tem muito a ver com quem a gente é ou se tornou até aqui, né? Então, eu fiz um comentário que foi, no meu primeiro estágio, a minha chefe me deu, né, um feedback, para não dizer que foi uma bronca, de como eu deveria atender o telefone. Hoje eu tive uma reunião com uma pessoa aqui na Log, e eu falei, a gente é bem parecida, e a gente está falando sobre a necessidade que essa pessoa tem, assim como eu tenho, de cuidar da comunicação. Eu recebi esse feedback, a maioria das pessoas que estão assistindo aqui não estavam nascidas, né? Foi em 1997, quando eu comecei meu primeiro estágio, tem bastante tempo. E até hoje, cada vez que eu vou escrever um e-mail, isso é verdade, não é mentira. Eu escrevo um e-mail falando, ok, combinado o evento. Depois eu falo, bom, olá, Flávio, tudo bem? Como você está? Aí eu mudo, ok, combinado o evento. Então, está confirmado o evento no dia tal, muito obrigada, qualquer dúvida me liga, um abraço, mano. Porque o que eu faço, a minha natureza é escrever
a mensagem que eu tenho para falar. Mas o mundo não funciona assim. Até contei para essa pessoa que no domingo eu mandei uma mensagem para o proprietário do apartamento que eu moro, que tem uma coisa quebrada, ia chegar no final de fevereiro, eu escrevia: oi, e aí, tem notícias? A propósito, na hora que fizer a obra vai ser assim, assado. Passou umas horas, eu falei: caramba, eu não falei para ele: olá, boa tarde, desculpa. Eu pensei: cara, tá numa pandemia, ele pode estar doente, né? Fui lá, falei: desculpa, esqueci de perguntar como é que você tá, espero que esteja tudo bem, beijo, tchau. Então, a minha natureza é ser muito objetiva, mas o outro não tem nada a ver com isso. Então, são coisas que a vida inteira eu vou cuidar. Por quê? Porque por alguma razão, que eu não sei explicar qual, eu sou uma pessoa que fui, né, moldada para ser objetiva em excesso. E eu falo, numa cultura latina como a nossa, brasileira, a objetividade ela é percebida muitas vezes de forma, né, as pessoas fazem assim com o olho, né? Porque as pessoas são mais delicadas, menos diretas, né? Então, eu não sei se ela é mais fácil, tá? Eu acho que é mais fácil fazer um curso de Excel do que mudar a tua maneira de se comunicar. Boa. Dito isso, eu acho que a outra coisa que é complicada ou mais difícil é que a gente estuda. Ao longo de todos os anos, a gente está estudando e aprendendo os hard skills, né? A química, a planilha de Excel, o que quer que você esteja aprendendo, matemática financeira. E a gente é pouco treinado para como ser colaborativo, como se comunicar, como negociar, todas essas outras coisas que a gente vai precisar. E eu vou te dizer, cada vez mais, eu, na minha posição, preciso muito mais dessas habilidades do que coisas técnicas, né? A gente até brinca, quanto mais alto você vai subir na hierarquia, a menos que você seja um chefe de laboratório de uma farmacêutica, aí você que até na história da carreira em Y, você é extremamente técnico, né? Você é um engenheiro de software, provavelmente. Mas se você vira o CTO de uma empresa, né, a pessoa mais alta na hierarquia, você não tem tempo de... Né, a tua função não é mais ficar lá fazendo técnico, às vezes é gestão de budget, do orçamento, são coisas menos... Então, o que a gente mais precisa para crescer, né, claro, no início você precisa você é um advogado, você tem que ter conhecimento, né, da lei, ou de contratos, mas o que faz, eu acho, você ter sucesso são as habilidades pessoais e comportamentais. Então, o que eu acho que a gente precisa para o jovem e para todas as pessoas é identificar quais são as suas fortalezas, porque você precisa apostar nelas, né? Não adianta só você ficar trabalhando nas suas fraquezas, você tem que saber quais são as suas fortalezas para você se beneficiar delas, né? Eu sou bom de comunicação, eu sou bom de relacionamento, eu sou bom de negociação, e apostar nelas, então investir nisso, e ler a respeito, e estudar, e praticar, e pedir feedback. E também nas suas fraquezas ou nas áreas que você cuidar para você ser razoável, né? Porque eu, por exemplo, vou falar de mim. Eu sou uma pessoa objetiva, pragmática, e eu uso isso a meu favor, né? As pessoas me escutam, de vez em quando eu erro o tom. Por quê? Porque eu tenho a fraqueza de ser objetiva em excesso. Eu até brinco, é a história do nosso superpoder, né? Que os super-heróis têm. O que é a tua fortaleza em excesso acaba sendo a sua fraqueza. Então, eu acho que são essas áreas que você precisa se conhecer para saber no que você é bom, observar, pedir feedback. E feedback não é só no trabalho, para os amigos, para ouvir o que as pessoas estão te falando, né? Nossos amigos e a nossa família falam muito para a gente. Às vezes a gente acha, não importa, eu quero saber o que meu chefe tem para dizer, mas quem você é está ali, né? A maioria das empresas tem valores e culturas diferentes, como eu falei. Então, você vai ter, por exemplo, um ambiente que precisa ser colaborativo para ser bem-sucedido. O Google é uma empresa como essa, a Log também é. Existem outros ambientes, como o mercado financeiro, quando eu trabalhava no Pactual, isso era bem claro, pelo menos naquela época, que você não precisava ser bom no trabalho de equipe, você precisava ser bom no que você fazia. Então, se a pessoa era lá um trader na mesa e ganhar milhões, tanto faz se ele era uma pessoa legal, se os outros gostavam dele ou não, ele fazia o trabalho dele e ele era bem recompensado. Funcionava naquele lugar. Uma pessoa com essa característica numa empresa como o Google não vai dar certo, porque você não consegue fazer nada sozinho, você precisa dos grupos. Então tem um pouco disso. Se você sabe quem você é, também fica mais fácil para você usar isso a seu favor, né? Tem muito a ver com a auto-percepção e autoconhecimento. Legal. Que é difícil, né? A gente passa a vida não se conhecer, né, Flávio? Não é fácil. Tem alguma habilidade que você olha e fala assim, cara,
esse é o futuro, assim, se eu pudesse aconselhar os jovens, desenvolvam isso. Tem alguma coisa que você entende que vai ser uma habilidade essencial para os profissionais do futuro? Bom, é uma pergunta muito difícil, porque não tem as coisas não têm respostas únicas, né? E dizer é isso e quem tiver isso vai ser bem-sucedido. Não funciona assim, seria muito bom que fosse. Mas, se eu tiver que escolher alguma coisa, eu acho que nesse momento eu escolheria a tua capacidade de adaptação. As coisas mudam, elas mudam aparentemente cada vez mais rápido. E o melhor exemplo que a gente pode dar é o que a gente está vendo agora, né? Eu entrei na Log dia 13 de janeiro, dia 13 de março foi meu último dia pessoalmente no escritório, estamos em home office, vai fazer um ano, né? Faz um ano sábado, e a gente vai ficar, pelo menos na Log, quem trabalha no escritório, em home office até dezembro, a gente já anunciou. São quase 2 anos. Se você não consegue se adaptar a isso, vai ser muito sofrido, porque não tem... As mudanças, a gente não escolhe as mudanças não são planejadas, né? Elas simplesmente acontecem. E isso vai valer para tudo. O teu negócio está se transformando, entra um competidor novo. Então, se tiver que escolher uma coisa, eu diria que é isso. As pessoas que são mais rígidas, que querem as coisas, né, bem definidas, elas sofrem muito nas empresas mais modernas. Certamente tem espaços onde as coisas mudam menos. Mas, aí, mesmo assim, vem uma pandemia na nossa cabeça para dizer que as tuas certezas, o que era uma coisa muito normal e comum ontem, hoje né? Você tem que esperar para ver se vai acontecer. Então, eu escolheria essa. Legal, muito bom. Ô, Mônica, na sua carreira, com certeza, você viu muita gente performando e você mesmo foi, né, historicamente, uma pessoa que sempre performou, né? Você consegue identificar características em comum de pessoas que normalmente performam e têm melhores resultados do que as outras? Só para a gente tentar puxar e extrair como alguns insights para a gente, né? Pô, se ela que viu tanta gente, né, conseguiu levantar isso, talvez seja um ponto importante de eu olhar e procurar desenvolver. Você consegue ou é complexo elencar alguma coisa? A primeira coisa que eu diria, não sei se a gente pode dizer que alguém sempre performa, né? Eu acho que todas as pessoas, a gente tem ciclos, né? Por isso que a gente tem férias, por isso, né? Por isso que a gente muda de empresa, porque em alguns momentos você fala, bom, eu tô aqui já não... Então, eu acho que são ciclos e você... tem gente que performa o tempo todo, provavelmente tem. Mas a maioria das pessoas, né? Você tá num projeto, aí você se dedica muito, aí acaba, você dá aquela... para surfar a próxima onda. Mas... eu acho que existem algumas características, sim. A primeira que me vem à cabeça é a iniciativa. Né? As pessoas que têm essa energia de fazer, é a diferença entre quem vê um problema e reclama e quem vê um problema e busca uma solução. Eu acho que esse tipo de atitude na minha cabeça, de novo, a minha opinião não é a resposta certa necessariamente, mas é o que diferencia as pessoas, né? Se eu tenho aqui um problema e eu estou apontando o problema, eu sou parte do problema. As pessoas que performam, eu acho que elas são aquelas que falam, bom, tem um problema, como é que a gente vai resolver? E aí, junto com isso, quando você tem iniciativa, você provavelmente apresenta junto uma característica de liderança, de falar, de trazer as outras pessoas junto para fazer aquela coisa acontecer. Quando a gente tem essa característica assim, de iniciativa, normalmente você tem energia, né? E ter energia não é só ser falante, ser extrovertido, mas é ter a estamina, é ter a vontade de construir. Legal. Eu acho que essa é uma definitivamente. Nos ambientes que eu trabalhei, como eu falei, eu acho que a questão da colaboração, você ser uma pessoa, o meu trabalho, egoísta, não divide, não sei o quê, eu acho que não te leva muito longe também. Eu acho que quando você trabalha num time, ser parte do time e você construir e se apoiar nas fortalezas, que as pessoas têm fortalezas diferentes, das diferentes pessoas, provavelmente faz você avançar mais rápido, né? Eu aprendi uma coisa no Google que é extremamente difícil e que muita gente não segue, mas que você deveria contratar pessoas que são melhores que você. Porque quando você contrata um time que é melhor que você sobe.
as pessoas normalmente ficam inseguras, né? Porque, né, né, você fica, bom, se a pessoa é melhor que eu, ela vai roubar meu lugar. E eu não acredito nisso. Eu acho que as pessoas te empurram para cima. Eu realmente vivo isso. E como eu não vou ser boa em tudo, eu não sou mesmo, ter um time com quem eu trabalho, que cada um tem tem coisas boas, eu vou aprender com essas pessoas e a gente junto vai crescer mais. Então, a coisa do estar aberto também eu acho que é parte disso, né? De não ser uma pessoa fechada. Boa, boa. Mônica, a gente está chegando no fim. Eu queria, antes de passar para as perguntas, trazer a nossa última. Eu sei que talvez vai ficar com menos tempo para responder as perguntas do pessoal, mas tem um tema super importante que você passou recentemente, que foi a sua gravidez, né? A sua oportunidade de se tornar mãe, o qual você falou que seria uma das grandes, ou era uma das grandes prioridades para você, sonhos e etc. Tem muita gente que desiste, né, da maternidade ou deixa esse sonho para trás, entendendo que vai perder espaço, que vai perder o momento, que não dá para fazer e vai adiando. Como é que você enxerga isso? Como é que foi sua experiência? Você, enfim, traz para a gente qual que é a sua mensagem para as mulheres que estão trabalhando e que muitas vezes pensam em postergar, né, essa grande oportunidade, esse dom. Eu sou um admirador da minha esposa, né, que tem dois, né, e no primeiro ela estava trabalhando. Para mim, ela foi a pessoa mais eficiente do mundo enquanto ela estava, né, ali grávida e trabalhando. Então, eu vi muita coisa positiva nisso. Mas como é que foi para ti? O que você traz para as pessoas que pensam, puxa, talvez vou adiar? A gente não vai entrar aqui na coisa da eficiência, mas né, não quero falar de estereótipos, mas é muito comum as mulheres serem muito eficientes, porque são muitos papéis, né? Bom, meu discurso hoje está bem batendo sempre na mesma tecla, que não tem uma resposta que seja boa, que sirva para todo mundo, né? Eu sempre quis ser mãe, eu era uma criança, adolescente, que não só gostava de brincar de boneca quando eu era mais nova, brinquei até os 13 anos, eu demorei a sair da infância, mas eu adorava criança, eu era uma adolescente que gostava de fazer, tomava conta dos meus primos, eu sempre quis. E eu fui ser mãe com 43 anos. Então, foram oportunidades. Você pergunta, você adiou? Não, não tive oportunidade. Eu estava em relacionamentos que não me levaram à maternidade. Até que eu encontrei um. Então, eu não posso falar assim. Eu não recomendaria alguém que está querendo adiar. Mas eu também não posso negar que o fato da minha maternidade ter chegado mais tarde deve ter ajudado a minha carreira. Agora, isso quer dizer que eu diga para a pessoa adia a sua? Não, porque com 43 anos é muito mais difícil de engravidar. E a partir de determinada idade, a gente tem essa questão feminina, que a gente tem um relógio biológico e chega uma hora que dá problema. Então, eu acho que cada um precisa fazer as suas escolhas. Eu quero viver num mundo onde a mulher sai para ter filho e isso não prejudica a carreira dela, mas esse não é o mundo que a gente vive hoje. Muitas vezes acontece de desacelerar a carreira, porque ela fica fora, quando ela volta, e aí as pessoas com a melhor das intenções falam, não vou dar esse projeto para ela, porque ela está com um bebê pequeno, e mil outras coisas que acontecem que são equivocadas, né? Mas que acontecem. Então, seria mentira dizer, não tem problema nenhum, não é verdade, pode ter, pode não ter. Eu já vi gente ser promovida enquanto estava de licença maternidade. Vai depender, né, da empresa que você está, etc. Mas eu também não diria adia, porque ela pode chegar lá na frente e também não conseguir. Então, eu acho que, idealmente, você constrói um espaço onde você consegue fazer tudo, mas é uma ilusão achar que é assim, né? Então, o que eu faço como RH é lutar para criar ambientes onde isso não atrapalhe o desenvolvimento e o crescimento das pessoas. Porque se as mulheres pararem de ter filho, eu falo isso, que o mundo vai acabar, né? A gente não pode parar de ter filho. E os homens que querem ser pais precisam que uma mãe também participe. Então, como é que a gente cria um mundo que seja mais justo? Mas é muito complicado, a coisa não é simples, não é óbvia. Eu gostaria que fosse diferente, mas não é. Me preocupa muito são as mulheres que escolhem, depois que tem filho, parar de trabalhar porque não conseguem conciliar. Eu acho muito triste. Assim, você quer ser mãe full time o tempo todo, né, integralmente, é uma escolha.
Mas o fato de que você não gostaria de conciliar e não consegue é ruim. Então, o que eu tento lutar e peço é que os homens participem mais, né? A minha filha ir precisar ir ao médico não é um problema meu, é um problema da família. Então, se você tem um pai presente, né? Porque às vezes a pessoa não tem, mas se existe um pai presente, não é isso. A reunião da escola não é da mãe, definir qual é a roupa para a festinha não é da mãe. Se a gente compartilhar as responsabilidades, fica definitivamente mais fácil. Eu acho que hoje o mundo está muito desequilibrado para... Não é só a gravidez. A responsabilidade da criação dos filhos cai muito em cima da mulher. Então, aqui para todo mundo que está ouvindo, para as mulheres, sempre que possível, que nem sempre é possível, busquem parceiros que vão dividir, eles não vão te ajudar, porque ninguém está aqui para ajudar ninguém. Meu marido não me ajuda com a minha filha, não é minha responsabilidade, é nossa. Dividam as responsabilidades e não é só filho, é fazer o jantar, é limpar a casa, etc. E os homens a mesma coisa, porque não adianta a gente querer um mundo diferente se cada um fizer a sua parte, né? Perfeito. Muito bom, muito bom. Mônica, uma aula, de verdade, sim, super obrigado. Tem duas perguntas que a gente vai trazer do pessoal, só para respeitar seu tempo também, sei que você deve estar numa correria. Duas perguntas. A primeira pergunta é da Samara, que ela disse o seguinte: olá, Mônica, estou cursando administração há 2 anos, mas estou vendo que não é minha área. Não gosto muito de planilhas, Excel e etc. Estou pensando em cursar para ser assistente social ou na área de psicologia, mas meu medo é parar depois de 2 anos. O que você me diz? Bom, eu acho, primeira coisa a área de administração é muito geral, não é porque você estuda administração que você vai trabalhar com planilha, você pode trabalhar com RH, você pode fazer muitas coisas. Mas é bem duro ficar num curso durante alguns 5 anos que você não gosta do que você está fazendo. Então, tem um equilíbrio aí. Eu acho que não tem problema nenhum mudar de curso. Eu mudei. Eu acho que o início da nossa carreira, se você tem essa possibilidade, provavelmente é a hora de fazer isso, né? Eu fico pensando naquelas gerações que a pessoa ficava esperando se aposentar para viver. A gente não quer isso. A gente quer viver, né, e ser feliz ao longo do tempo. Então, eu acho que mudar de curso não é problema nenhum. Você possivelmente vai perder tempo. Eu perdi. Eu me formei 3 anos depois que a minha turma, porque eu tinha feito intercâmbio, e depois porque eu mudei de curso. Porque eu mudei imediatamente, né? A história é menos romântica. E não acontece nada ao longo do tempo, isso aí não faz diferença nenhuma. Então, se você acha que deveria procurar outra coisa, não vejo problema. Por outro lado, também não acho que quem estuda administração pode fazer praticamente tudo. É tão generalista que você pode trabalhar, né? Você não vai ser uma assistente social, mas você poderia trabalhar na área de RH com pessoas, né? E vale os dois caminhos. Muito bom, excelente, muito bom. E a última pergunta, vou ler aqui, Mônica, vou até fazer um post aqui no LinkedIn, se quiser agora a gente dá um sorriso para sair lá no post. Peraí. Tá bonito. Boa, ó. Foi. A pergunta é do Daniel Clodoaldo. Mônica, quem são os profissionais que mais te inspiram hoje e por quê? Legal, até para a gente saber quem são suas referências. Ai, difícil muito. Profissionais. Bom, eu tive uma chefe que foi a minha maior inspiração, eu trabalhei com ela na Nokia, depois ela foi para a Intel e agora está na Microsoft, que para mim, do que eu via, eu trabalho com ela há muitos anos, ela era provavelmente a melhor profissional de RH que eu cruzei na vida. Ela era uma pessoa que me fazia perguntas, eu não sabia as respostas. Perguntas sobre mim, né? O que você quer? O que você quer? Você quer ser diretora de RH? Por quê? Né? E eu, não sei. Então, me ajudou muito a crescer. Ela era muito eficiente, era até um pouco, eu ia dizer, desanimador, porque a gente tinha uma conversa às 7 horas da noite e ia para casa. Ela voltava no dia seguinte com um projeto. Aí eu fui para casa, dormi, acordei. Como é que você fez isso? Ela é muito boa. E ela sempre me inspirou porque ela era minha chefe e eu falei, bom, eu sempre posso ser melhor para ser perto dela. Mas eu vou falar uma coisa assim, engraçada, não vou dar um nome, não, e vou falar do time que eu estou trabalhando hoje. Né? Parte da minha felicidade tem a ver com estar trabalhando com pessoas que são pessoas legais. O grupo executivo com que eu estou trabalhando é um grupo de pessoas que eu gosto, que nem sempre concordam, mas que todas estão trabalhando para o sucesso da empresa. Não existe um ambiente onde eu vejo que as pessoas eu não vejo agendas pessoais, politicagem, né? Então,
eu acho que isso é que é rico demais, sabe? Você trabalhar com pessoas que você gosta, com quem você aprende, que você pode discordar, mas tudo bem, né? Não é para que a gente tenha que concordar o tempo todo, mas ter esse ambiente saudável, eu acho que faz com que eu admire esse grupo. É um grupo de pessoas, não é uma pessoa só. Legal, legal. Mônica, muito obrigado. Foi uma aula, inclusive, assim, não sei se vai ter outras oportunidades, mas a gente já quer fazer outras coisas contigo, te convidar, inclusive, até... Agora que abriu a porta, né? Agora que abriu a porta, inclusive, assim, eu vou até fazer um convite ao vivo. Não sei se você está vendo aqui como eu não vou poder negar. Mas foi estratégico, viu? Eu fiz de propósito. Então é o seguinte, pessoal, a gente vai terminar aqui, vocês vão receber o link para emissão do certificado, mas a gente vai lançar segunda, tá bom? Uma pré-inscrição para o Vamos Subir Carreiras. O que é o Vamos Subir Carreiras, Mônica e pessoal? Vai ser basicamente os encontros em marketing, venda, sucesso do cliente, gestão de pessoas e tecnologias, com as pessoas que, para a gente, são os principais executivos do mercado. Então, a gente vai discutir, por exemplo, Mônica, se você aceitar participar do painel de RH, com o Luiz, que é o diretor de pessoas da Magalu, e o Gustavo Witt, que é o VP de pessoas do iFood, sobre futuro do RH, oportunidades de atuação. O que eu faço no RH? Pô, tem ali folha, tem recrutamento. Quais são as possibilidades? Quais são as competências e habilidades exigidas? O que a gente espera de um profissional de RH? Ele tem que ter alguma competência específica para se destacar? Tecnologias envolvidas, né? O que a gente usa no dia a dia para folha, para recrutar? Então, vai ser um bate-papo específico de RH, né? De pessoas, um outro de marketing, um outro de vendas, e a gente vai conectar esses jovens com oportunidade de emprego. Então, a gente vai trazer recrutadores para se conectarem com esses jovens que vão participar dessa pequena imersão de carreiras aprendendo com os principais executivos. O de RH, ele vai acontecer no dia 12 de maio, tem bastante tempo ainda. Então, a gente adoraria... No meu aniversário, estarei no meu inferno astral, pode contar comigo. Show de bola! Então, a gente está feliz de contar contigo. Mas eu queria só compartilhar isso, porque os jovens vão receber essas informações. Então, a gente vai aprender Customer Success com o pessoal do Nubank, vendas com o pessoal da Salesforce. Então, assim, empresas, marketing com o João Branco, que é o CMO do McDonald's, né, junto com a CMO da Microsoft e diretora de marketing da P&G. Então, assim, vai ser altíssimo nível e a gente vai arrecadar alimentos que vão ser destinados às pessoas e famílias que foram impactadas pela Covid. Então, tem uma pegada social bem legal por trás, e é isso. Então, estou super feliz que você aceitou, sabia que você não ia negar, né, no meio de todo mundo, então fiz de propósito. Não, imagina, vamos lá, vai ser legal. Show. Então, Mônica... Trazer diversidade para o teu painel, né? Que eram Oi? 2 homens. Trazer diversidade para o teu painel, eram 2 homens e você, agora terá uma presença. E eu vou te falar uma coisa, a gente tinha outras pessoas, eu falei, não, eu vou segurar porque eu sei que ela não vai negar mais, porque agora deu certo. Então, eu estou super feliz. Mônica, super obrigado, legal. Obrigado pelo seu tempo, você pode ficar à vontade para sair agora, eu vou tirar dúvidas do pessoal sobre certificado e etc, mas assim, que aula, muito obrigado. Obrigada a você, um abraço, boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau.